Slava Ucrânia! A Rússia está fracassando e vou explicar por quê. Perda colossal de dinheiro pela destruição da frota sombra russa. Como cumprir pelo menos uma meta da guerra russa desde 2022? Agora, isso é uma dor de cabeça para Putin e sua equipe. Porque toda guerra, por mais brutal que seja, tem uma regra básica. Sem dinheiro não há guerra. Obrigado. A frota fantasma da Rússia está afundando. Vamos te contar como está desmoronando o esquema que financiava a guerra. Sanções massivas, detenções no Báltico, medo na China e na Índia. A frota invisível de Putin já não é mais invisível. Navios sem seguros, sem bandeiras, sem compradores. O petróleo russo sufocado pela força conjunta. Está sem filtro. Eu sou Derina Tchekenko. Convido todos para este vídeo explicativo, sem distorções, sem filtros. Mas antes de começar, compartilhe este vídeo e deixe seus comentários aqui embaixo. Isso fortalece o nosso trabalho. A revista The Economist fala de um fenômeno que define perfeitamente o momento atual: a tempestade perfeita contra a frota fantasma da Rússia. Durante anos, o Kremlin encontrou uma forma de vender seu petróleo, mesmo sob sanções. Criou uma enorme rede de petroleiros invisíveis, navios que operavam nas sombras e permitiam a Moscou continuar financiando a invasão da Ucrânia. Mas hoje, esse sistema começa a colapsar, não por uma única razão, mas por várias, todo ao mesmo tempo. E é exatamente isso que vamos explicar hoje, sem filtros. Para entender o que está acontecendo, primeiro é preciso entender o que é a frota fantasma. A Rússia dispõe de quase 700 petroleiros que não operam como navios normais do comércio internacional. Esses navios mudam constantemente de nome, trocam de bandeira, trocam de empresas proprietárias, ocultam ou manipulam seus sistemas de localização. Muitos estão registrados em países com controles fracos ou até mesmo fictícios. O objetivo é simples: que ninguém consiga rastrear claramente de onde vem o petróleo, que ninguém possa responsabilizar ninguém. Durante muito tempo, o sistema funcionou. O Ocidente aplicava sanções, mas a Rússia continuava vendendo. Alguns navios eram detidos, mas havia centenas de outros. Isso criou a ilusão de que o sistema era indestrutível, mas não era. A primeira grande mudança é quantitativa e por isso tão perigosa para a Rússia. Só no último ano, mais de 620 petroleiros ligados à frota fantasma foram incluídos em listas de sanções. E o que isso significa na prática? Um navio sancionado não pode obter seguros internacionais, não pode entrar livremente em portos, não pode renovar certificados técnicos. Ele se torna um problema legal para qualquer um que tenha contato com ele. No comércio marítimo, sem seguro você não existe. A Rússia pode até ter navio flutuando, mas eles são cada vez mais caros, inseguros e difíceis de usar. E isso obriga o Kremlin a buscar novos esquemas cada vez mais improvisados e arriscados. Agora, das palavras para a ação. A Europa está passando de sanções passivas para detenções físicas. 14 países europeus assinaram um acordo para deter e inspecionar petroleiros da frota sombra russa. Não é uma declaração política, é uma base legal operacional publicada pelo governo britânico. Isso abre a possibilidade real de fechar o Báltico, por onde passa até 50% do petróleo russo exportado por via marítima. Aqui entramos em uma fase crucial. Os Estados Unidos impuseram sanções diretas contra gigantes petrolíferas russas, como obrigado. E isso mudou radicalmente o comportamento dos compradores. Durante anos, países como China, Índia e Turquia compraram petróleo russo barato, sem fazer muitas perguntas. Mas agora surge um novo fator: o medo de sanções secundárias. Refinarias e empresas de energia começam a dizer: não queremos problemas com os Estados Unidos, nem com a União Europeia. Comprar petróleo transportado por navios fantasmas já não é um bom negócio. É um risco político, financeiro e até de reputação.
Cada vez mais empresas preferem pagar um pouco mais por petróleo legal, em vez de arriscar multas, bloqueios ou exclusão do sistema financeiro ocidental. Com as novas mudanças que são letais para a Rússia, uma informação muito valiosa, amigos, para explicar por que isso realmente dói. A maioria dos petroleiros da frota paralela está segurada por empresas de fachada, sem escritórios reais e sem capacidade de pagar por derramamentos. Nova regra? Presta atenção aqui. Caso o seguro não seja de uma empresa europeia, o navio será apreendido até que a situação seja esclarecida. Este ponto é crucial. Desde janeiro, a União Europeia sancionou não apenas o petróleo russo, mas também produtos refinados feitos com petróleo russo, mesmo que tenham sido processados fora da Rússia. Isso destrói o esquema principal. Por exemplo, a Índia comprava petróleo russo com grandes descontos, refinava, vendia gasolina e diesel para a Europa e convertia rúpias em euros e dólares. Esse negócio era extremamente lucrativo. Hoje a Europa já não compra, o mercado desaparece, o incentivo some. Então surge a pergunta lógica: para que comprar mais petróleo russo se você não pode vendê-lo lá fora? Isso afeta não apenas a Índia, mas também a China, a Turquia, o Brasil e outros países. Além disso, amigos, escutem! Isso requer atenção cuidadosa. O fim do jogo de esconde-esconde dos petroleiros. Um ponto técnico muito importante. É proibido desligar ou adulterar o ICE, Sistema de Identificação Automática. Se um petroleiro desligar o ICE, falsificar coordenadas e fizer transferências de navio para navio, ligado, no mar, será considerado uma ameaça à segurança. Consequência direta: detenção imediata, inspeção, retenção prolongada. Resumindo, acabam-se as transferências invisíveis de petróleo russo em alto mar. Por muito tempo, a frota fantasma operou com total impunidade. Isso mudou. Hoje vemos países europeus detendo petroleiros russos, a Ucrânia atacando diretamente esses navios, seguradoras aumentando os prêmios a níveis absurdos. O resultado é devastador. O transporte fica caríssimo, o risco dispara, a rentabilidade despenca. E agora a União Europeia prepara sanções contra as seguradoras que continuarem cobrindo esses navios. Sem seguro, o sistema simplesmente paralisa. Ou seja, na prática, se o seguro não for de uma companhia europeia séria, haverá apreensão do navio até que tudo seja esclarecido. E outra condição fatal para o negócio sujo da Rússia, a armadilha mortal, eu diria, com as bandeiras. Estou falando dos navios sem nacionalidade. Muitos petroleiros trocam de bandeira constantemente. Por exemplo, Gabão, Panamá, Ilhas Cook. Às vezes até duas, três bandeiras ao mesmo tempo. Com uma nova regra, se o navio manipula ou troca de bandeira, ele é declarado sem nacionalidade. Consequência brutal: o navio não pertence legalmente a ninguém e pode ser parado, inspecionado e confiscado por qualquer embarcação militar dos países signatários. E isso é algo que ninguém pode garantir. Jogos russos destruídos. Putin está histérico. Eis o ponto crucial. Em 2025, apenas 22% do orçamento russo provém de receitas energéticas. É um número historicamente baixo. Algo semelhante aconteceu durante a pandemia de Covid, quando o mundo parou. Mas agora não há pandemia. A guerra, as sanções. A Rússia já não consegue preencher o seu orçamento como antes. Isso muda tudo. Agora quero destacar tudo isso. Teorô. Estrangulamento. Não apenas uma sanção simbólica. Isso é sufocamento, logística. Se cada país começar a interceptar petroleiros, os navios poderão ficar retidos durante meses ou anos. Se a encomenda não chegar, o comprador perde o dinheiro e a Rússia perde a receita. Mensagem central: a frota das sombras deixa de ser invisível e passa a ser uma armadilha. Quando o petróleo acaba, o Kremlin faz a única coisa que sabe fazer: aumentar impostos, intensificar a pressão sobre as empresas, pressionar a população.
Os cidadãos russos se tornam ponte de financiamento, carne de canhão econômica, recurso explorável. Amigos, se ainda não fizeram, ativem o sininho e deixem comentários aqui embaixo sobre este vídeo, sobre esse golpe na Rússia. Nada disso significa que Putin vai parar a guerra amanhã, mas sim mostra algo essencial. Esta guerra está levando a Rússia ao colapso econômico. Empresas petrolíferas e de gás subsidiadas, navios que viram ouro, inúteis. Um Estado que sobrevive espremendo sua população. Para a Ucrânia, a mensagem é clara: resistir, superar, sobreviver. Porque o dragão não só perde cabeças, também perde os dentes. Isto foi Sem Filtros. Aqui a gente fala diretamente das coisas como elas são, por mais incômodas que possam ser. Slava